desviava, que não queria saber mais de igreja. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor Robério, o Robério, na época me chamava de Robério, disse: olha, a minha tentação não é dinheiro, não é mulher, não é nada, é esse negócio aqui. Apontou para a televisão. Eu gosto. E não ia mais para a igreja, não participava mais de culto. Aí a família ficava embrutecida e arrebatava a televisão e vendia. Aí ele voltava para a banda, tocava na igreja. Era um crente direito, chegava na hora certa no culto. Pais que perderam a sensibilidade e por conta disso os filhos estão errantes por aí. Se seu problema for só a televisão, tá uma maravilha. Isaac abençoou a Esaú. Jacó, com o cheiro de Esaú, com a pele de Esaú, com a roupa de Esaú, com a voz disfarçada de Esaú, em nome de Esaú, chegou perto do seu pai, e o seu pai achando que era Esaú. Não se iludam, Jacó não foi abençoado por Isaac, Isaac abençoou a Esaú. Ele não estava abençoando a Jacó. Ele sentiu o cheiro do seu filho Esaú e disse: olha a bênção, olha que coisa bonita, que estava sendo agora instrumento de trapaça. Olha que coisa linda. O pai, deitado sobre a cama, toca no seu filho, pensa que é o filho mais velho, Esaú, e agora arranca do mais profundo do seu ser aquela bênção que todo pai sabe dar e que todo filho precisa. E nossa vida é completamente desconstruída quando a gente se lembra que o pai não foi capaz de nos abençoar. A gente cresce, envelhece, e quando lembra, dói no peito. Todo filho precisa da bênção fraterna. E Jacó agora lá, se dizendo Esaú, e Isaac abençoa a Esaú e diz assim, que o cheiro do campo que Deus abençoou, seja esse campo para você, meu filho. Deus te dê do orvalho do céu, que do céu caia toda a prosperidade, que seus campos produzam boas colheitas, que haja fartura de trigo e fartura de vinho, que as nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes a parentela da sua mãe, a parentela do seu pai, que você seja abençoador. E ele diz que você ganhe o respeito de todos aqueles da família. Tem pessoas que não têm a bênção da família, dos pais, e também não têm a bênção, não tem moral, não tem respeito na família, nem dentro de casa. Onde chega, nego vaia. E a bênção de Isaac sobre Esaú é que seus parentes o tratem com respeito. Malditos são aqueles que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Aqueles que por amor a ti estenderem a mão na tua direção e te fizerem bem, eles serão benditos. Essa era a bênção que Isaac estava ministrando sobre seu filho Esaú. Jacó experimentou por conta da trapaça o contrário de tudo isso. Vai dar uma lida na história dele para você ver, e a gente vai falar disso semana que vem, se Deus nos permitir. Jacó experimentou o contrário de toda essa bênção. Sabe por quê? Porque Deus não nos abençoa com desonestidade pelo meio. A bênção, quando é conquistada desonestamente, transforma-se em maldição. Uma bênção não pode se tornar um peso para pessoa alguma, nem para mim, nem para o outro. E essa bênção aqui estaria abrindo uma tragédia dentro da casa de Rebeca. Embora Deus amasse a Jacó, ele não aprovou a trama que for armada. Não pense que Deus é conivente com o pecado de senhor ninguém. Você errou, se conserte.
Peça perdão a Deus. Corrija-se diante de Deus. Deus não é conivente com os nossos erros. Isso me inclui. Deus não abençoa pessoas desonestas, trapaceiras, insinceras. Não se iludam achando que Deus derrama a bênção dele sobre pessoas dessa forma. Pastor, e como eu vejo tanta gente abençoada, rica, que nem teme a Deus? Está escrito na palavra que Deus os colocou em lugares escorregadios. Você quer ir para lá? Vai fundo. Deus é mais. Agora, a bênção de Deus é muito grande. A bênção de Deus é tão especial que diz assim: se na tua casa tiver só hortaliças, mas a bênção de Deus estiver lá, haverá paz na sua casa. Aplauda o Senhor para a glória do nome dele. Melhor é o pouco com Deus do que o muito sem ele. A bênção de Deus é maior que o meu dinheiro, que o teu carro, que tua casa. A bênção de Deus é muito especial, meu querido. É José preso na cadeia e ser próspero ainda assim. É José na cova e ser próspero ainda assim. O que é bênção de Deus? Bênção de Deus não é estar com a chave de um carro zero, conversível do ano. Bênção de Deus é andar a pé, mas ter a dignidade de olhar para o céu e dizer: meu Pai, o Senhor me ouve. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é grandeza, meus irmãos. Que coisa boa. Onde habita o engano, a bênção de Deus não coabita. Não podemos conquistar as bênçãos espirituais através da trapaça e do engodo, da fraude e da mentira. A bênção dada na hora errada pode virar um peso de maldição. Na hora errada. Jacó estava recebendo uma bênção na hora errada. Não era assim que Deus iria abençoar Jacó. Se Deus prometeu, Deus tem os seus próprios meios. A bênção dada à pessoa certa, na hora errada, vira um peso de maldição. É a pessoa certa? É. Deus disse que vai abençoar Jacó? Vai. Mas a hora estava errada. A bênção certa, dada à pessoa errada, também vira um peso. Pega uma bênção que é para uma outra pessoa e dá para a pessoa errada para você ver se ele não transforma essa bênção numa tragédia. Quer ver, irmãos? A bênção certa é boa quando é dada à pessoa certa, na hora certa e do modo certo. Essa é a bênção que é de Deus. Dada à pessoa certa, na hora certa e do modo certo. Jacó era a pessoa certa, na hora errada e do modo errado. A bênção certa dada à pessoa certa, na hora certa, mas de modo errado vira uma maldição também. Uma bênção não pode vitimar pessoas. Guarda isso no teu coração. Uma bênção não pode vitimar pessoas. Igual o camarada que entrou num consórcio, estava pagando o consórcio, não pôde mais pagar o consórcio, orou a Deus para que alguém comprasse o consórcio. Alguém ligou de longe, comprou o consórcio e pagou tudo que lhe cabia. Mas o carro ainda continuou na mão desse alguém que estava vendendo o consórcio. A documentação já estava em processo, o dinheiro já estava na mão, quando naquela semana o consórcio sorteou o dono do carro, que estava com o carro. Me respondam, por favor, de quem é o carro agora? Do que vendeu o carro ou de quem comprou o carro? Pois é. O que vendeu o carro chegou e disse: olha, toma teu dinheiro de volta, que a minha bênção chegou.
Amigo, essa bênção, Deus não está aprovando. Diga assim comigo: Deus é um Deus íntegro. Deus não vitima ninguém. Sabe quem é a vítima dessa história? Esaú. Semana que vem a gente fala sobre ele. Esaú, a vítima de uma trapaça espiritual dentro da sua própria casa. A bênção de Deus não vitima ninguém. Preste bem atenção. Nem todos os meios, aliás, os fins, nem sempre ou nunca justificam os meios. Que o Senhor nos abençoe.